Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir para refletirmos sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, que preside nesta noite, pediu que eu dirigisse este devocional. A música para este devocional será apresentada pelo coro do tabernáculo e pela orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Brian Matthias ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Mundo Feliz Nasceu Jesus, um belo hino que nos lembra a alegria e a paz que sentimos com o advento do Salvador. Em seguida, a oração de abertura será oferecida pelo irmão Ted R. Callister, presidente-geral da Escola Dominical. Nosso Pai Celestial, quão gratos somos por estarmos nessa época de alegria que foi tão bem representada pela música do coral. Somos gratos por profetas vivos, apóstolos, homens santos que nos guiam por meio da revelação. Somos gratos pelas Escrituras que nos ajudam a nos concentrar na vida do Salvador, na sua bondade, na sua caridade. E oramos e pedimos que possamos entender a mensagem e viver e sermos discípulos de Cristo por tudo o que fazemos. Oramos nesse momento para que Teu Espírito possa estar sobre todos aqueles que participarão desse devocional de qualquer maneira, para que possamos sair daqui com um desejo maior de oferecermos o presente de um coração quebrantado e um espírito contrito, e possamos cumprir com a missão do Salvador. E por isso oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro agora entoará Quando o Anjo Proclamou, uma canção tradicional natalina que comemora o nascimento do Salvador. Ao término do hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará Noite Feliz, com a congregação juntando-se ao coro na terceira estrofe ao sinal do regente. Após o hino, ouviremos o elder Terence M. Vinson, da Presidência dos 70.
Após suas palavras, o coro cantará How Far Is It to Bethlehem? E então o elder Gary Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos falará. E ao término de seu discurso, o coro cantará Erguei-vos cantando.
Quero contar duas histórias pessoais que ficaram na minha lembrança por muitos anos e que até hoje ainda me ensinam algumas lições que preciso aprender. A primeira aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. A líder de música da ala Hunter 5 era a irmã Beverly Whitley. Acredito que ela tinha por volta de 40 anos, ou talvez nem isso, mas os filhos dela eram adolescentes e ela parecia muito madura e sábia para nós que éramos da primária. Ela era divertida e nos tratava como mini-adultos, e nós gostávamos disso. Nós a admirávamos e procurávamos agradá-la. Ela falava que para cantarmos bem alto, para que nossos pais pudessem nos ouvir na outra sala. Não precisávamos gritar, era para cantar de verdade, e nós cantávamos com toda a força de nosso coração. Ela nos ensinou um hino do Inário dos Adultos, dizendo que éramos cantores maduros o suficiente para decorar as palavras difíceis. Ela explicou o significado de cada palavra para que pudéssemos entender. Ensinou-nos que todos os hinos tinham uma mensagem especial para cada um de nós. E se pensássemos nas palavras, descobriríamos a mensagem que foi destinada para a nossa vida. Então, naquele Natal, procurei colocar em prática o que a irmã Whitley havia nos ensinado à medida que eu aprendia todas as estrofes do hino Noite Feliz. De antemão, peço desculpas aos tradutores, pois isso talvez não fará sentido em alguns idiomas. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, refletia muito sobre as palavras de uma das estrofes, mas não entendia a pontuação muito bem. Em nosso hino em inglês, eu ficava pensando a respeito da terceira estrofe. Eu não entendia a pontuação. Ao invés de cantar Filho de Deus, a pura luz do amor, significando que Jesus era uma expressão da luz que advém do puro amor, eu entendia que Jesus amava a pura luz, ou seja, que Jesus amava qualquer coisa feita de pura luz. Pensando como a irmã Whitley, procurei descobrir como eu também poderia amar a pura luz assim como Jesus amava. A segunda história aconteceu quando eu tinha 9 anos. Como muitas crianças dessa idade, eu estudava piano. Eu não era exatamente talentosa. E talvez, para me incentivar, meu bispo perguntou se eu poderia tocar um hino na reunião sacramental na véspera do Natal. Decidi então tocar Noite Feliz. Minha professora de piano me ajudou a me preparar. Meus pais me ouviram tocar esse hino literalmente 100 vezes em nosso piano preto que ficava no porão. Alguém mencionou que talvez eu pudesse decorar as notas e não usar a partitura. Mas aquilo era demais para mim. Eu estava tão nervosa em tocar na frente de todos da ala que não conseguia decorar a música. Mas então resolvi elaborar um plano. Eu levei a partitura comigo e, em vez de colocá-la no suporte do piano, eu a coloquei no meu colo. Assim eu poderia olhar para minhas mãos e ver a partitura embaixo. Ia parecer que eu tinha decorado a música. Esse plano funcionou lindamente por cerca de 20 segundos. Coloquei a partitura em cima da minha saia e comecei a tocar. Mas o tecido da saia estava escorregadio e no meio da primeira estrofe, a partitura escorregou da minha saia e desapareceu completamente debaixo do piano. Fiquei sem saída. Não tinha como pegar a partitura e me deu um branco. Então, decidi encarar e ir em frente e fiz o melhor que pude. Foi um completo desastre. Toquei algumas notas erradas, cometi erros constrangedores quando ao tom da música e parei na segunda estrofe. Sabiamente omiti a terceira estrofe e corri pelo corredor da capela com o rosto vermelho tentando não chorar. Meus pais perguntaram baixinho: "O que aconteceu? Você sabia tocar tão bem esse hino?" Não vi a hora de ir embora da igreja. Eu não queria ver nem falar com ninguém. Me senti humilhada e envergonhada. Quando a reunião terminou, minha antiga professora da escola dominical, a irmã Alma Heaton, aproximou-se de mim. Tentei evitá-la, mas ela pegou minha mão. Em vez de me dizer que foi bom, o que todos sabiam que era mentira, ela disse algo do qual me lembraria pelo resto da vida. Ela disse: "Sharon, não importa como você se saiu. Todos viram o quanto você se esforçou e nós te amamos, não importa se você consegue tocar piano ou não." Aquela foi a pura verdade. Mas ela não doeu como eu esperava. A verdade é que eu tinha trabalhado duro e eles me amavam, mesmo que eu não conseguisse tocar o piano. Eu sorri um pouquinho, ela me deu um abraço gostoso e, de repente, tudo estava bem. Beverly Whitley e Alma Heaton não fizeram nada de extraordinário. Elas nem escreveram no diário o que aconteceu naquela noite. Ninguém da família delas conhece essas histórias. Elas só estavam ensinando criancinhas a cantar e a compreender o Evangelho. O que poderia ser mais simples? Na verdade, não era. Se me perguntarem qual é a aparência de uma pessoa que ama a luz,
diria que essa pessoa se parece com Beverly Whitley, que se parece com Alma Heaton. Elas conseguiam reconhecer a pura luz de uma criança se esforçando ao máximo e a amavam por isso, mesmo quando as coisas não saíam de modo perfeito. Nosso Pai Celestial é exatamente assim. Ele vê o esforço de seus filhinhos. Nem sempre temos sucesso em nossos esforços, mas Ele sabe o quanto estamos tentando. Às vezes, encarando um desafio e enfrentando um desastre. E Ele nos ama por isso. Por causa de nossa música irreconhecível, dissonante e desafinada, Ele enviou seu lindo Filho unigênito, que é a pura luz do amor. Jesus Cristo consertará cada nota errada e redimirá toda a nossa desarmonia se nos voltarmos a Ele e se pedirmos sua ajuda. Por causa do nascimento, da expiação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, todos podemos dormir em paz. Estou muito feliz com a chegada do Natal e por cantar músicas que trazem uma mensagem especial do Salvador do mundo para aqueles que sofrem. Faço a vocês a mesma promessa que a irmã Whitley fez na primária. Se prestarem atenção nas palavras dos hinos de Natal, encontrarão uma mensagem divina, feita sob medida para vocês, que os elevará e os consolará. Aqui está uma que me chamou a atenção nesta época de Natal. Estava inquieta, pensando em todas as pessoas que nossa ajuda humanitária não consegue alcançar e como as nações às vezes dificultam nossa aproximação com os irmãos e as irmãs que sofrem. E esta manhã, na Sociedade de Socorro, prestei atenção à letra do hino que cantamos. Abençoe todas as criancinhas e nos ajude a voltar a viver com Ele. Testifico que o Filho de Deus ama a pura luz. Ele é a pura luz do amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
What beautiful music. Que música maravilhosa. Que mensagem maravilhosa da Sister Eubank. That dawn of redeeming grace. Quão maravilhosa foi aquela noite quando o Salvador veio ao mundo. Bem, dezembro chegou. Aqui está frio e já vimos um pouco de neve. Para a maioria das pessoas, isso significa que o Natal está bem próximo. Mas esse não é o clima com o qual estou acostumado nessa época do ano. Desde que nasci, os dias longos e quentes são os que anunciam a chegada do Natal. Isso porque em dezembro é verão na Austrália. E na África Ocidental, onde minha esposa e eu temos vivido nos últimos 5 anos, é quente o ano inteiro. Então dezembro é uma época para aproveitar a praia, surfar e fazer churrasco. Em nossa casa sentimos o aroma das mangas e ouvimos o som dos risos. Mas em todos os lugares o espírito do Natal é o mesmo. Seja em Sydney, Salt Lake, Serra Leoa ou Nuku'alofa, na Ilha da Terra Nova ou na Nigéria, o nascimento de nosso Salvador inspira as pessoas a fazer o bem. Em quase todos os lugares, as pessoas trocam presentes, visitam uns aos outros e praticam atos de bondade para celebrar o espírito de Natal. Amigos nossos em Samoa, no dia seguinte ao Natal, tradicionalmente empacotam alimentos e doces e os oferecem a famílias necessitadas, não só da ala, mas também da comunidade. Eles também têm uma horta de aproximadamente 8.000 metros e doam a maior parte do que produzem para pessoas necessitadas. Um amigo muito querido do Senegal, na África Ocidental, contou-me que na aldeia onde ele nasceu, na Costa do Marfim, na véspera de Natal, em vez de presentes, os aldeões levam todos os conflitos não resolvidos a seus líderes. Esses líderes passam o dia inteiro trabalhando com as famílias para resolver esses conflitos. Eles fazem questão de que no Natal a paz e a harmonia estejam presentes em todos os lares da aldeia. E assim celebram o nascimento de Cristo, aquele que nasceu para trazer realmente a paz ao mundo. No começo do ano, conheci a Sister Jeannie Ingabire, uma jovem missionária de Ruanda que serve na missão da Libéria. Ela me contou a história extremamente triste do impacto que o genocídio de 1994 em Ruanda teve sobre sua família e sobre ela. Ela me contou a história extremamente triste disso, que o pai era da tribo Hutu, a qual tinha grande ódio pelos membros da tribo Tutsi, e a mãe era da tribo Tutsi. Para salvar a vida da esposa e das 4 filhas, seu corajoso pai escondeu a família bem longe e voltou para a aldeia sozinho. A esposa e as filhas nunca mais o viram e tiveram que lutar muito para sobreviver. Finalmente, 9 anos depois, elas voltaram para participar de uma reunião de reconciliação organizada pelo governo. E foi quando souberam que o marido e pai da família tinha sido morto ao retornar para a aldeia. No entanto, de modo impressionante, a mãe e as irmãs da Sister Ingabire perdoaram as pessoas que haviam tirado a vida daquele homem. Na época em que Joseph Smith poderia ter sido consumido pelo ódio na cadeia de Liberty, onde, apesar de ser inocente, passou vários meses preso, inclusive o Natal de 1838, o Senhor revelou a seção 121 de Doutrina e Convênios. Nessa revelação, o Senhor ajuda Joseph a vencer os sentimentos de frustração que ficam evidentes no início da sessão e ensina ao profeta que a bondade, a longanimidade, a brandura, a mansidão e o amor não fingido são qualidades cristãs essenciais ao discipulado. Tenho lembranças preciosas de Natal com a minha família. No entanto, nem todas são boas. Quando eu era menino, lembro-me de ter ganhado de meu pai um carro de corrida feito com uma caixa verde de fósforos. Nós éramos uma família relativamente pobre e adorei aquele presente. Mas certo dia, em um ataque de raiva juvenil a respeito de algo sem importância, joguei o carrinho no espesso arbusto que subia entrelaçado em nossa cerca. Imediatamente me arrependi, não apenas por ter jogado o carrinho fora, mas porque senti que simbolizava uma rejeição da expressão de amor do meu pai. Procurei muito por ele, mas em vão. Quando o inverno chegou e o arbusto perdeu as folhas, procurei novamente, sem sucesso. Ainda sinto a dor de ter ofendido meu pai. Isso ainda dói. Sabem, penso que isso às vezes é semelhante à nossa rejeição ao amor do Pai Celestial e aos dons que Ele nos deu, sendo o maior deles, enviar seu Filho para sofrer e expiar por nós. Que tragédia se rejeitarmos seu sacrifício expiatório ou os convênios e as ordenanças de seu Evangelho.
Que sejamos sempre mais semelhantes àqueles que trabalham para demonstrar amor aos outros. Recentemente, muitas pessoas trabalharam para ajudar os moradores da Flórida e da Carolina do Norte e do Sul que passaram por tempestades devastadoras. Há muitos que ajudam outras pessoas que sofrem de modo semelhante em todo o mundo. Em 25 de dezembro de 1974, a capital do território do norte da Austrália foi destruída. Nas primeiras horas daquele dia de Natal, o ciclone Tracy atingiu a cidade de Darwin. Muitos morreram e a maioria da população ficou desabrigada. As imagens da recente devastação na Flórida são muito parecidas com as de Darwin. Mas o espírito do Natal venceu o desespero. Doações chegaram de pessoas de toda a Austrália. Muitas deixaram tudo e foram imediatamente para Darwin para ajudar na reconstrução. Há muitos anos, pouco antes do Natal, com apenas 2 anos de idade, nossa filha mais velha quebrou a perna e passou várias semanas no hospital com a perna levantada. Uma família de nossa ala, que não tinha muitos recursos financeiros, foi visitá-la no dia de Natal. Todos os filhos pequenos trouxeram o presente favorito que tinham ganho naquela manhã para dar de presente à nossa filha. Minha esposa Kay e eu ficamos profundamente emocionados com a bondade singela e genuína daquelas crianças e de seus pais. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Pessoas ajudando pessoas. Afinal, uma parte importante do legado do Salvador foi sua ministração a cada indivíduo. Este é certamente um princípio adotado e aplicado pelos membros de sua igreja na África, e é o que ele exige de nós aqui. O presidente M. Russell Ballard afirmou que a expiação foi o grande ato do Salvador, que o fez em prol de cada um de nós. O presidente Ballard disse: se entendêssemos de verdade a expiação e o valor eterno de cada alma, nos esforçaríamos por encontrar todos os filhos rebeldes de Deus. Nós os ajudaríamos a perceber o amor que Cristo tem por eles. Faríamos tudo a nosso alcance para ajudá-los a prepararem-se para receber as ordenanças salvadoras do Evangelho. Certamente, se a expiação de Cristo estivesse em primeiro lugar na mente dos líderes das alas e ramos, nenhum membro novo ou que está voltando seria negligenciado. A ironia é que a expiação foi infinita e eterna, mas se aplica individualmente a uma pessoa por vez. Irmãos e irmãs, nunca subestimem o valor de uma só alma. Seria maravilhoso se todos seguíssemos esse conselho e o de nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, de viver os 2 grandes mandamentos de um modo mais elevado e sagrado. E se você não acredita na sua capacidade de fazer a diferença, lembre-se deste provérbio africano. Se você acha que é pequeno demais para ser notado, é porque nunca passou uma noite com um mosquito. Não é preciso ir à Terra Santa para fazer a diferença ou se aproximar do Salvador. O Natal é uma época na qual podemos nos concentrar na dádiva pessoal que vamos dar a Ele, amando e ajudando ao próximo continuamente. Assim, não importa onde estamos geograficamente, porque, quando servimos, sempre estamos perto do Salvador. Cabe a nós fazer com que Cristo participe de nossa vida, aceitando os dons que Ele nos oferece e ofertando a Ele o dom do nosso serviço. Eu o amo e testifico de seu amor eterno por todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. How far is it to
Há pouco mais de uma semana, as luzes de Natal na Praça do Templo foram acesas, dando continuidade a uma tradição de 53 anos e, para muitos, marcando o início da época de Natal. No Natal, celebramos o nascimento, a vida e a luz de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus e o Salvador do mundo. Sentimos esperança no anúncio que acompanhou seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A música, crianças felizes, presentes para dar e receber, árvores de Natal, enfeites e luzes fazem parte de nossa alegre celebração. Quando vocês pensam no Natal, que lembranças preciosas vêm à sua mente? Para mim, esta época do ano sempre me faz lembrar das comemorações de Natal da minha infância. Ainda me lembro de muitos presentes que ganhei. Lembro-me de uma bola de futebol americano, de uma bola de basquete, brinquedos e roupas, e a maioria desses presentes desapareceram e foram esquecidos. Mas do que mais me lembro dos natais do passado, minhas lembranças mais memoráveis não estão relacionadas às coisas que ganhei, mas às que dei. Vou explicar o porquê. Todos os anos, no sábado antes do Natal, os jovens da nossa ala se reuniam na capela. Enchíamos cestas com laranjas, bananas, biscoitos caseiros, bolos para entregar às viúvas que moravam nas proximidades. Íamos às casas delas, cantávamos canções de Natal e lhes dávamos as cestas. E ainda me lembro de seu sorriso, cheio de gratidão. Algumas estavam aqui no país, era a primeira geração de imigrantes no país, como as irmãs Schwartz, Zebenden, Grow e Crackler. Nunca me esquecerei dos ternos sentimentos que tomavam meu coração durante essas atividades. Quando Lisa e eu nos tornamos pais, começamos uma tradição de dar presentes no Natal a uma família necessitada. Geralmente recebíamos de uma casa de caridade o nome da família com a idade das crianças. E então despendíamos bastante tempo e nos esforçávamos para encontrar os presentes certos para a família. Nossos filhos pareciam apreciar isso tanto quanto ganhar seus próprios presentes de Natal. Essa tradição familiar de serviço ajudou a gravar o verdadeiro espírito do Natal em nosso coração. Profissionalmente, eu estava envolvido com o desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de equipamentos de ginástica em todo o mundo. Equipamentos como esteiras, bicicletas ergométricas e aparelhos elípticos têm como objetivo principal fortalecer o coração. E, na verdade, na nossa empresa, trabalhávamos muito para garantir que os usuários de nossos equipamentos pudessem medir com precisão a condição e os níveis de atividade do coração por meio de monitores de frequência cardíaca. Hoje em dia, muitos usam essa tecnologia no pulso, algo que monitora o coração e incentiva atividades para fortalecê-lo. Imaginem se houvesse uma maneira de medir a condição do nosso coração a partir de uma perspectiva espiritual, um monitor cardíaco espiritual. O que seu monitor cardíaco espiritual indicaria? Quão espiritualmente saudável é seu coração? Essa época de Natal parece um momento ideal para avaliar cuidadosamente as condições do nosso próprio coração. Por exemplo, podemos nos perguntar: meu coração está preparado para receber o Salvador? Na época do Natal, muitas vezes cantamos o hino Mundo Feliz Nasceu Jesus, que diz que todo coração haja lugar para o Salvador. Como podemos preparar um lugar no coração para Cristo, especialmente durante esta época atarefada, mas maravilhosa? As Escrituras estão repletas de relatos que nos ajudam a avaliar a condição de nosso coração. Alguns versículos incluem palavras como puro, manso, humilde, quebrantado e contrito. Essas palavras e muitas outras ao longo das Escrituras nos dão uma visão do coração do Salvador. A fim de recebê-lo em nosso coração, certamente precisamos ter um coração puro e humilde como o dele. Parafraseando as palavras de Paulo, podemos nos esforçar para ter as palavras e os atributos de Jesus Cristo escritos como uma carta em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso requer mais do que apenas agradáveis saudações de Natal que fazemos sem sinceridade. O Senhor advertiu contra aqueles que se aproximam dele com os lábios, mas seu coração está longe dele. Durante este Natal e por todo o ano, nossos atos de bondade e boas obras são a melhor indicação de que nosso amor pelo Salvador está escrito em nosso coração.
Quando penso na condição do meu próprio coração, encontro inspiração e grandes exemplos a serem seguidos no coração de sacrifício e de força daqueles que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias de sua restauração. Gostaria de compartilhar uma história de Natal sobre uma irmã que se converteu à Igreja há muito tempo da Inglaterra, chamada Mary Wood Littleton. Mary e o marido Paul nunca imaginaram que um dia deixariam sua casa na Inglaterra, mas ouviram a mensagem do Evangelho restaurado e receberam testemunho de sua veracidade. Foram batizados e apenas 2 meses depois, Mary e Paul, juntamente com os filhos, embarcaram para a América para se reunirem com os santos. Eles chegaram em Nova York no dia 20 de dezembro de 1844. 5 dias depois, viajaram para Nauvoo, Illinois. Imaginem viajar nesse frio, num caminho perigoso, e esse foi o seu primeiro dia de Natal na América. Mas apesar dessas mudanças, Mary tinha esperança no coração de que sua família um dia celebraria o Natal da maneira que celebravam na Inglaterra. Mas, infelizmente, seu segundo Natal nas Américas, em 1845, não foi muito melhor. Eles estavam em um carroção que Paul havia transformado em uma casa improvisada, enquanto a família lutava para se estabelecer em Nauvoo. Mas uma vez com um coração cheio de esperança, Mary disse: "No próximo ano, o Natal será diferente." No ano seguinte, em 1846, o terceiro Natal da família na América, Mary e as crianças estavam em Winter Quarters, preparando-se para o que seria uma longa jornada para o oeste na primavera. As turbas haviam expulsado os santos de Nauvoo e Paul estava indo para o oeste com o batalhão Mormon, várias centenas de quilômetros de distância. Mais uma vez, não houve canções tradicionais natalinas, nem Papai Noel. Em vez disso, houve jejum e sincera oração em favor do filho de 8 anos de Mary, que estava à beira da morte por desnutrição severa. Ele sobreviveu, mas 25 pessoas em Winter Quarters morreram naquele mesmo dia de Natal. Foi somente no quarto Natal na América, depois de terem chegado recentemente ao Vale do Lago Salgado, que Mary e sua família finalmente celebraram o Natal em relativa paz. Mesmo assim, não foi igual à celebração que ela tinha na Inglaterra. Mas, em alguns aspectos, foi muito melhor. Em uma celebração de Natal no Dia do Senhor, um dia depois do Natal, em 1847, os santos se reuniram para orar, para expressar palavras de gratidão e para cantar canções de louvor a Deus por sua libertação em Sião. Uma dessas canções foi uma interpretação sincera de Vinde, ó Santos, um hino escrito na trilha dos pioneiros, que se tornou um hino de fé para aqueles primeiros santos. Depois disso, Vinde, ó Santos, passou a ser um hino querido, até mesmo uma canção de Natal em celebrações de Natal dos pioneiros. Acredito que os desafios de Mary ao longo dos anos fizeram algo que transformou seu coração. Parece que ela viu o Natal de modo mais claro, com novas tradições natalinas e com uma nova música no coração. Ela realmente desenvolveu um coração de sacrifício, centrado na esperança e no amor por Jesus Cristo. O Natal parece ser um momento apropriado para contemplar quão espiritualmente saudável está nosso coração, e assim concluo com uma simples sugestão que pode nos ajudar a monitorar e a fortalecer nosso coração espiritual. Convido cada um de nós a escolher algo a fazer que exprima de uma maneira externa nossos sentimentos internos sobre nosso Salvador Jesus Cristo, como a dádiva que ofertaremos a Ele este ano. Assim como Mary Littleton, estamos reunidos nesta noite como seguidores fiéis de Jesus Cristo com o intuito de adorá-lo. Vamos agora ouvir atentamente um coro se unir aos coros de anjos em um belo e convidativo hino chamando todos os fiéis a vir e a adorar o Senhor dos anjos. A despeito de onde vivamos no mundo, cada um de nós pode erguer-se cheio de triunfo em Belém, mesmo que seja apenas em nosso coração, para adorá-lo e honrá-lo. Presto meu testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que tenhamos o Espírito de Cristo escrito em nosso coração durante o período de festas e no Ano Novo.
Essa é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pelas belas canções de Natal que preencheram nosso coração. Queremos também agradecer aos oradores e reconhecer todos os que ajudaram de alguma forma para que esse devocional fosse realizado. No início desta linda época de Natal, oramos para que cada um de vocês seja abençoado ao sentir a paz, a esperança e a alegria que se manifestam por meio do amor redentor de nosso Salvador. O último orador deste devocional será o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando Aleluia, do oratório O Messias de Handel. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Meus amados irmãos e irmãs, que época maravilhosa é esta! Amamos ouvir a melodia de Erguei-vos cantando. E com grande entusiasmo, vamos adorá-lo, Jesus o Cristo, o singular infante de Belém, o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. Essa noite vamos considerar a bênção enquanto nos focamos na vida, missão, doutrina e expiação do Senhor Jesus Cristo. Eu convido vocês, como o rei Benjamim fez na época dele, que guardem os mandamentos de Deus. Essas bênçãos estão para nós aqui e agora. Mas essa bênção é uma bênção de alegria eterna. Que sejamos os grandes seguidores de Cristo e falemos de alegria para todo sempre. Lembrei-me disso outro dia, quando eu conheci um anjo chamado Lídia. Esse anjo não estava vestido de branco e ela facilitou o nosso encontro vindo ao meu escritório. Lídia tem 12 anos. Foi-me dito que ela está sofrendo de uma forma rara e agressiva de câncer no cérebro. Ela tem um rosto angelical e uma atitude que não é comum para alguém da idade dela. Quando conversamos sobre sua vida e sobre o que vem pela frente, ela se mostrou calma e em paz. Quando eu perguntei se tinha alguma pergunta, ela rapidamente disse: "Como é o céu?" Isso nos levou a uma conversa muito particular sobre o propósito da vida e as bênçãos que nosso Pai Celestial e seu Filho amado oferecem àqueles que o honram e o seguem. É um prazer ter a presença da Lídia conosco esta noite, junto com seus pais. Lídia, poderia você, seu pai e sua mãe se levantarem, por favor? Virem-se para que todos possam ver vocês. Muito obrigado, Lídia. Irmão e irmã Terry, nós estamos em contínua oração por vocês. Fiquei profundamente emocionado com a fé que a Lídia tem e que a sua família também tem. Apesar de enfrentar um enorme desafio no que diz respeito a esta vida na Terra, Lídia está repleta de fé. Ela tem uma perspectiva eterna. Ela sabe que o Senhor a ama e que vai cuidar dela. Sua devotada família está repleta da mesma paz e serenidade que somente a fé no Senhor pode trazer. O desejo de Lídia era conhecer o presidente da Igreja do Senhor. Mas seus desejos são muito mais profundos do que qualquer outra experiência aqui na mortalidade. Seu desejo mais profundo é estar com sua família para sempre no reino celestial.
Isso inclui o desejo de estar sempre com o Pai Celestial e com Jesus também. Certamente, nossos desejos nos influenciam de modo profundo, não apenas nesta vida, mas na que está por vir. Pensem no significado desta declaração de Alma. O Senhor concede aos homens segundo os seus desejos. O desejo é importante nesta época de trocas de presentes, quando estamos particularmente cientes dos desejos daqueles a quem amamos. Nesta época do ano, convido-os a pensar também em seus próprios desejos. Quais são seus desejos mais profundos? O que realmente querem vivenciar e realizar nesta vida? Querem realmente ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo? Querem realmente viver com o Pai Celestial e com sua família para a eternidade e viver como Ele vive? Se é isso que querem, então desejarão receber as muitas dádivas que o Senhor oferece a fim de nos ajudar neste período de provação mortal. Vamos nos concentrar em 4 das muitas dádivas que Jesus Cristo oferece a todos os que estão desejosos de recebê-las. Primeira, Ele deu a vocês e a mim uma capacidade ilimitada de amar. Isso inclui a capacidade de amar os que não são amados, os que não são amáveis, e aqueles que não apenas não os amam, mas que, no momento, os perseguem e os tratam mal. Com a ajuda do Salvador, podemos aprender a amar como Ele amou. Isso pode exigir uma mudança de coração. Certamente incluir abrandarmos nosso coração, pois somos ensinados pelo Salvador a realmente cuidar uns dos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos verdadeiramente ministrar a maneira do Senhor ao aceitarmos sua dádiva de amor. Peçam a ajuda do Senhor para amar aqueles que Ele precisa que vocês amem, inclusive aqueles por quem nem sempre é fácil sentir afeição. Vocês talvez até queiram pedir a Deus que seus anjos estejam ao seu redor por onde vocês hoje não queiram andar. A segunda dádiva que o Senhor nos oferece é a capacidade de perdoar. Através da sua infinita expiação, é possível perdoar aqueles que os magoaram e que nunca aceitarão a responsabilidade pela crueldade que demonstraram a vocês. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente busca seu perdão. Mas o Salvador concederá a vocês a capacidade de perdoar a qualquer pessoa que os tenha maltratado de alguma maneira. Assim, os atos ofensivos delas não podem mais prejudicar sua alma. A terceira dádiva do Salvador é a dádiva do arrependimento. Essa dádiva nem sempre é bem compreendida. Como vocês sabem, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Em passagens em que o Salvador pede ao povo que se arrependa, a palavra traduzida como arrepender-se vem do termo grego metanoeo. Esse é um verbo grego muito poderoso. O prefixo meta significa mudança. Nós também usamos esse prefixo em nosso idioma. Por exemplo, a palavra metamorfose significa mudança de forma, ou de natureza, ou de estrutura. O sufixo noel se refere a uma palavra grega que significa mente. Também se relaciona a outras palavras gregas que significam conhecimento, espírito, respiração. Será que conseguimos começar a entender a amplitude e a profundidade do que o Senhor está nos dando quando Ele oferece a dádiva do arrependimento? Ele nos convida a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito, mesmo nossa forma de respirar. Por exemplo,
Quando nos arrependemos, respiramos com a gratidão a Deus, que nos permite respirar todos os dias. E desejamos usar esse fôlego para servir a Ele e a seus filhos. O arrependimento é uma dádiva magnífica. É um processo que nunca deve ser temido. É uma dádiva que devemos receber com alegria e que devemos usar, até mesmo abraçar dia após dia, à medida que procuramos nos tornar mais semelhantes ao nosso Salvador. O pai do rei Lamone vislumbrou o que estava à frente daqueles que acreditavam em Cristo e que o seguiam. Ele declarou que ele deixaria todos os seus pecados pelo privilégio de conhecer o Senhor. O arrependimento legítimo não é algo que acontece uma única vez. É um privilégio que não tem fim. É fundamental para o progresso e para a paz de espírito, de mente, conforto e alegria. A quarta dádiva que recebemos de nosso Salvador é, na verdade, uma promessa. A promessa de uma vida eterna. Isso não significa simplesmente viver por um longo, realmente longo tempo. Todos viverão para sempre depois da morte, independente do reino ou da glória para a qual nos qualificaremos. Todos ressuscitarão e vivenciarão a imortalidade. Mas a vida eterna é muito mais do que uma designação de tempo. A vida eterna é o tipo de qualidade de vida que o Pai Celestial e o seu amado Filho vivem. Quando o Pai nos oferece a vida eterna, Ele está, na verdade, dizendo: se você escolher seguir meu filho, se o seu desejo é realmente se tornar mais como ele, então, com o tempo, você poderá viver como nós vivemos e presidir sobre mundos e reinos como nós fazemos. Estas 4 dádivas especiais vão nos trazer cada vez mais alegria à medida que as aceitamos. Elas se tornam possíveis porque Jeová concordou em vir à Terra como o menino Jesus. Ele nasceu de um pai imortal e de uma mãe mortal. Ele nasceu em Belém, sob as mais humildes circunstâncias. O seu nascimento sagrado foi previsto pelos profetas desde os dias de Adão. Jesus Cristo é a dádiva suprema de Deus, a dádiva de Deus a todos os seus filhos. Este nascimento é o que celebramos com alegria na época do Natal. Com nossos pensamentos e sentimentos tão concentrados no Salvador do mundo, o que nós precisamos fazer para receber estas dádivas oferecidas de tão bom grado por Jesus Cristo? Qual é a chave para amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, arrepender-se para nos tornarmos mais como Ele, semelhantes a Ele e, enfim, viver com Ele e com o nosso Pai Celestial? A chave é fazer e cumprir convênios sagrados. Nós escolhemos viver no caminho do Senhor, no convênio do Senhor, e precisamos estar de acordo com esses convênios. Não é complicado. Este é o caminho para a verdadeira felicidade nesta vida e a vida eterna que está por vir. Meus queridos irmãos e irmãs, meus desejos mais profundos são de que todos os filhos do Pai Celestial tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e de prestar atenção aos seus ensinamentos. E que Israel seja coligada como prometido nestes últimos dias. E eu desejo que acreditemos e recebamos o amor que o Salvador tem por todos nós pessoalmente. Seu infinito e perfeito amor o levou a expiar por vocês e por mim. Essa dádiva de sua expiação permite que todas as outras suas dádivas sejam nossas. Em um dia futuro, naquele milênio para o qual estamos nos preparando agora, todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. E não será apenas o magnífico coro do tabernáculo da praça do templo que cantará aleluia. Todas as pessoas que escolherem seguir a Jesus Cristo vão cantar e proclamar aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Os reinos deste mundo tornaram-se de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu testifico que Deus vive. Jesus é o Cristo, o Messias. Esta é a sua igreja, a qual Ele dirige por meio de seus profetas. Humildemente invoco as bênçãos dele sobre cada um de vocês, inclusive o desejo e a habilidade de aceitar todas as dádivas que o Salvador oferece a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, somos imensamente gratos pelas dádivas de Teu Filho e pelas muitas bênçãos e oportunidades que recebemos graças a Ele. Somos gratos pelas belas mensagens e música que ouvimos hoje à noite, que prestam testemunho dele. Por favor, nos ajude a lembrá-lo, Teu Filho, sempre. Por favor, nos ajude em nossos esforços para segui-lo. É nossa oração, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.